Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Estamos no nosso segundo episódio do Podzoli, recebendo um convidado ilustre aqui, nosso amigo Guilherme. Pedro vai falar um pouquinho a respeito dele. Pessoal, o Guilherme é um amigo nosso hoje, cliente, né? Chegou aqui em Brasília, tive a sorte de conhecer ele. O Guilherme tem 26 anos, engenheiro civil, investidor, natural de São Paulo, cara já casado, pai de um filho e hoje morando atualmente em Brasília. E Guilherme, a gente queria saber um pouco de você, sobre a sua trajetória para o mercado imobiliário. Se você sempre pensou em ser engenheiro civil, já pensou em ser investidor, ou foi algo assim que aconteceu naturalmente? Fala Pedro, fala Léo, obrigado pelo convite. Então, a engenharia sempre fez parte, né? Sempre tive a vontade de fazer engenharia. E aí surgiu pelo caminho, né? Tornar engenheiro civil. E sou formado desde 2020, final de 2020, então tenho 3 anos aí de formado completo. E a partir disso a gente começou a entrar no mercado geral, né? A gente trabalhei com licitações, já trabalhei com execução de obra, projeto, de tudo um pouco aí no início. Todo engenheiro que nunca trabalhou aí não tá fazendo certo, né? Mas brincadeira à parte, aí a gente começou com a execução e eu entrei nesse ramo por um processo aí que a gente fez uma casa para morar e acabou que a gente, no meio do processo, mudou os planos e aí a gente começou nesse ramo de construção para venda, né? Então era uma casa que a gente iria morar, que aí começou a fazer e aí a gente colocou ela para venda. E aí a partir disso a gente começou a ver oportunidade no mercado, né? Foi ali que você entendeu a oportunidade. Isso, a gente viu como que era amplo, né? Então a gente trabalhava para cliente também, né? Fazendo essa casa a gente viu que era um mercado amplo para atingir também. Então a partir disso a gente começou aí na questão de obras mesmo, pensando em venda, né? Desde reforma, construção, a gente trabalha nesse mercado aí. E essa casa é em Minas? Que você morou muito tempo em Minas, né? Ter nascido em São Paulo, morou muito tempo em Minas e hoje está em Brasília. E esse imóvel foi em Minas Gerais. Isso é a cidade onde a gente morava, em Minas, no sul de Minas, que a gente fez inicialmente, né? Como eu falei, para morar, e aí no meio do caminho a gente alterou e colocou ela para venda. Construção do zero? Construção do zero. Lá a gente já tinha o terreno, né? Então a gente fez uma construção financiada, né? Que a gente vai entrar nesse assunto também. Financiada e aí fez a casa para vender. Interessante, legal. Na sua família já tinha alguém que trabalhava com obra? Não, eu sou aí o iniciante, né? Como engenheiro, né? Você que puxou a fila. Eu que puxei. Então Bacana a gente não tinha assim, por você, quando você iniciou essa obra lá, já era engenheiro civil? Já atuava ou nunca tinha atuado? Já tinha feito algum estágio ali? Já era engenheiro civil, já tinha feito outras obras, a gente já tinha executado outras obras. E aí, como foi um processo ali no meio do caminho, teve a oportunidade de fazer essa casa, né, com auxílio do financiamento, aí a gente fez, mas eu já trabalhava com obras, já tinha feito obras aí em outros sistemas também, né, além do convencional que a gente tem, a gente já executava obras. Você executava para clientes que construía para morar? Isso, era cliente final, né, a gente trabalhava tanto com projeto, né, e execução para cliente final, que é o cliente que é para morar, né? A primeira obra que você fez já foi como engenheiro civil ou você se aventurou no ramo aí da construção antes de se formar? Foi depois de formar que eu comecei a trabalhar com construção antes, né? Questão de estágio, já fazia estágio em rede de saneamento público, né? De Minas. Bacana. E aí executava obras, mas eram obras ali de saneamento, de ligação de água, esgoto, manutenções, né? Tive uma grande responsabilidade na empresa, mas aí depois, questão de obra executiva, de residencial, eu comecei a fazer depois de formado já. Bacana. E assim, Guilherme, você é especialista hoje em execução de obras, né? E especialista também em construção financiada. Seria isso? Você poderia explicar um pouco como é que funciona essa questão de construir, de financiar tanto obra quanto o terreno? Hoje a gente tem várias linhas, né, de financiamento que consegue compor, né? Hoje a gente tem, quando você tem o terreno, né, aí chama construção em terreno próprio. Essa é uma linha de financiamento da Caixa, né, que é das mais conhecidas que tem hoje
no mercado, né? Então hoje a gente tem com construção em terreno próprio, quando o cliente tem ou quando a gente tem o terreno e constrói pegando financiamento só para construção. A gente tem outra linha também que é aquisição de terreno e construção também, que aí você faz a compra do terreno e execução em um financiamento só, né? Além de outros que tem também, questão de reforma, também tem de ampliação quando for preciso, aí tem várias linhas de financiamento. Tem outros bancos também, mas hoje a gente trabalha mais com a Caixa Econômica. Legal. Na questão de execução de obra, Guilherme, começando por Minas Gerais, quais foram as maiores dificuldades que você teve em relação, por exemplo, à mão de obra, a profissionais? Lá você teve algum tipo de dificuldade ou para você foi tranquilo esse período de obra em Minas? O interessante lá é que eu conheci o pessoal antes mesmo de executar a obra, então assim, quando eu tive a oportunidade, esse pessoal que eu conhecia fez essas obras, né? Uhum. Mas a gente tem a dificuldade, né? Verdade. Faz parte do processo, né? A gente tem que saber, acho que, gerir um pouco isso. Gestão de pessoas, gestão de... Você diria que a maior dificuldade é essa, assim, de encontrar profissionais? Sim, porque hoje tem bastante profissional no mercado, só que com qualidade, né? E que busca melhorias para uma execução interessante, é difícil achar, né? A gente encontra bastante profissional que não gosta de mudar o jeito dele, né? Então a gente... pessoal antigo, né? A gente rala um pouquinho com isso, mas é aquilo, né? A gente tem que saber fazer a gestão também, né? A gestão de pessoas é muito importante, porque nem sempre vai ser perfeito, né? Tem as discussãozinhas na obra ali, até é bom para execução mesmo, que a conversa, né? Exato. O engenheiro não é ele que manda, né? A gente tem ali o contato também com empreiteiros, com construtores, com a equipe inteira, né? Exato. E a gente tenta chegar no consenso para que a obra ande. É cada um na sua área. Isso, né? Isso. Então eu mesmo, né, quando nas minhas obras eu sempre converso, né, com o pessoal para como que a gente consegue chegar no objetivo de uma forma que tem que ser dentro das normas todas, mas a melhor forma, né? Se eles têm alguma dica, se eles têm que eles pretendem fazer, então assim, é a gestão de pessoas que a gente tem que ter, né? Bacana. Né? Porque No caso, você depois de recém-formado, né? Atuando na execução de obras, e aí a gente falando a respeito disso, né? Que tem os profissionais mais antigos que às vezes não querem se adaptar a certas realidades e tudo mais, e você sendo um engenheiro novo de idade, né? Sim. Foi uma dificuldade também que você teve em Sim. termos de aceitação? Sim. Porque hoje o pessoal fala o que eu tenho de formado, você aconteceu comigo. Experiência. Eu fiz essa pergunta exatamente porque comigo aconteceu da mesma forma, né? Então, rapaz, isso aí foi desmamado tem um ano e tá achando que entende, eu faço... E aí vem aquele problema, eu faço isso tem 10, 15 anos e nunca deu problema. E às vezes o cara tá fazendo isso 10, 15 anos errado. Sim. Né? E muda muito também, né? E muda, tecnologia, né? Hoje a gente vê assim, métodos construtivos, materiais, e aí o cara nunca fez a impermeabilização. O cara nunca fez de baldrame, nunca deu problema nas paredes que eu fiz. É porque ele nunca voltou, né? Sim. Ele não tinha o contato do pintor, né? Aí ele entregou a obra, quando passou o tempo, não tinha mais dificuldade. Aquela deu problema, o cliente não vai chamar ele, exatamente. Né? Então ele nunca viu o problema, porque o cliente não chamou de novo. Exatamente. Mas ele acha que nunca deu problema, porque ele nunca foi chamado. Mas o dinheiro, com certeza. E isso que é importante, a questão da gestão de pessoa é isso. Você conseguir apresentar essa melhoria até para ele, né? Exato. Se ele for prestar serviço para outras pessoas, né? Ou continuar prestando serviço para nós mesmos, né? É importante você conseguir passar isso para a equipe, né? Então, hoje a engenharia, a gente utiliza a engenharia aí, lógico que para os métodos, né? Durante a obra, mas a questão de gestão de pessoas, gestão de processo, ele é de grande importância aí dentro da construção. É o que eu costumo dizer também para recém-formados ou para quem está querendo estudar engenharia, se tornar um engenheiro de obras, porque são várias os campos de atuação, né, para engenharia. Mas no nosso caso que escolhemos aí execução de obras, então é um pouco complexo, porque até aconteceu uma vez comigo, engraçado, o mestre de obras que era antigão, trabalhava com a gente e ele era excelente para serviço pesado, então assim não tinha melhor. Mas quando lançou a bitoneirazinha,
ele era resistente a fazer massa, concreto na bitoneira. Sério, não, cara? porque tem 20, 30 anos que eu trabalho. Sério. Você não presta, não. Não presta, não, rapaz, aqui. A massa fica... E aí a gente, rapaz, Zezão, pelo amor de Deus, a tecnologia vem para ajudar, não é para atrapalhar, não. E aí, quando usou betoneira pela primeira vez na obra com ele falou, por que eu demorei tanto? As costas já estavam... As costas e o rendimento, Mas se o você que é novo, pega, as né? pessoas tendem a ser resistentes. Exato, né? exatamente. Até outro exemplo é a questão do próprio isopor para laje, né? Antigamente se usava lajota, né, para fazer a camada de escora do concreto. E aí a pessoa achava que a lajota ela fazia parte da estrutura para tornar a laje mais resistente, mas na verdade ela só trazia mais carga e mais custo. E aí colocou o isopor, né? E aí as pessoas demoraram um certo tempo para falar, oxe, laje com isopor, que loucura é essa? Mas na verdade ele é só uma forma para o concreto adensar e secar. Depois que o concreto atinge a cura dele, se quisesse, nem precisaria pode mais. até tirar, né? Poderia E até assim, tirar. para a gente Então, finalizar sobre esse assunto aí do financiamento, né? O pessoal saber um pouco mais. Queria saber como é que funciona essa questão, financia terreno e obra. Como que funciona? Prazos? O que você precisa ter de capital também? Ou você 100% você consegue fazer ali a obra? Não, hoje a gente consegue financiar 80%, né? Hoje na tabela SAC, né, 80% e na tabela Price, 70%. Às vezes muda algo assim, né? Mas não passa de Mas 80%. não passa disso. Então hoje, quando a gente faz uma aquisição de terreno, a gente costuma trabalhar aí na faixa dos 20%, passado ao comprador, ao vendedor, né, do terreno. E aí quando termina o processo, assim, que a gente faz a assinatura na caixa e regulariza tudo em cartório, é feito o restante do pagamento para ele e a gente já inicia a obra. Aí o processo varia muito de cidade para cidade, né? Porque hoje a gente tem a questão burocrática, que é parte de projeto, alvará, né, para liberação, e então isso muda um pouquinho de local, né? Hoje aqui em Brasília a aprovação é até rápida, né? Rápido, Mas aí também entra nos processos que você não consegue aprovar se você não tiver a escritura no nome, né, do próprio do seguinte morador, né, que é o que está fazendo a compra. Então aí você tem que entrar com uma excepcionalidade, né, na caixa. Então varia um pouco, né? Em outras regiões, se você tiver ali o contrato de compra e venda, você consegue aprovar o alvará no nome da pessoa, já consegue fazer as aprovações. E aí você já entrega o alvará pronto na caixa, né? Que mudou um pouquinho o processo. Antes eles aceitavam sem o alvará, e aí mudou depois que só conseguiria liberar depois que o alvará tinha que estar antes, né? Então, às vezes muda o processo, né? Muda os locais, mas é basicamente isso, né? O processo ali de ter um alvará, né? Para regularizar, que é uma obra regularizada, que é um local regularizado, você escolhe né? Você escolhe o terreno ali e já começa... Já dá início a partir do terreno que você escolheu. Isso. Então hoje o terreno precisa estar escriturado, né? regularizado, é o pré-requisito, né? Então hoje, se você não tem um terreno regularizado, Tá fora, escriturado, tá né, a Caixa não consegue ter a garantia, né, da construção e da... Aí você tem que apresentar também todo o projeto para a Caixa? Como que funciona? Você precisa apresentar o projeto para o engenheiro avaliar, né? Então, Engenheiro da Caixa. Isso. Então, se você for fazer no convencional, né, hoje... estrutura de concreto com alvenaria, você apresenta só o projeto legal ali, né? Então, o projeto que aprovou, você tem alvará, tem um projeto legal, você apresenta para o engenheiro fazer análise, questão de custos, né, que você colocou na planilha. Se bate, né? Então, ele faz essa análise também. Pode ter caso do cara jogar lá para cima. E aí também ele não é qualquer valor também que vai aprovar, né? E aí também tem outros tipos de construções, né? Então, às vezes entra como construção, vamos supor, construção em isopor, que hoje hoje a empresa iForms ICF tem aprovado. Então hoje, além do projeto legal, você precisa apresentar o projeto estrutural e os outros documentos, né, da TEC e tudo, para conseguir fazer essas aprovações. Então depende, às vezes, do método construtivo, mas inicialmente o projeto legal tem que ser apresentado para o engenheiro conseguir fazer a análise de custo do terreno também, né? Ele faz a visita no terreno para avaliar. Essa visita no terreno, né? Quando ele faz a análise do engenheiro, ele já vai no terreno, né? Ele avalia o terreno para ver se também está de acordo com o que você colocou, ali, né? Para não também passar muito, né? E aí ele avalia também o projeto. E aí, como a planilha ela é feita
unificada, né? A gente coloca o valor no terreno e também preenche a planilha. Aí ele já faz essa análise geral de terreno e construção, que é a linha de financiamento. Pô, muito legal. Porque a Caixa hoje ela tenta sempre se resguardar nesse sentido de financiar com deságio de pelo menos 20%, né? Porque a pessoa que está incorporando, que está comprando para construir e vender, se ela arca com 20% e aí no meio do caminho ela não consegue, então a Caixa ela tem essa segurança de ter um imóvel que ela financiou abaixo do que vale aquele imóvel. E aí, se porventura ela precisar vender, colocar esse imóvel a leilão, dela, é né? garantia dela que ela pode vender abaixo do preço, recupera o dinheiro que ela emprestou. É interessante você falar isso, porque muitas pessoas acham assim, eu tenho um nome muito bom aqui, eu só vou ali no banco e ele vai me liberar o dinheiro que eu pedi. Não é bem assim quando se trata de financiamento de terreno e obra, né? Exatamente. Tem que ter todo um projeto, tem que ter Sim, toda inclusive tem muitos aí que postam aí e fazem esse tipo de propaganda, né? Você pode construir, qualquer pessoa pode pegar dinheiro da Caixa pelo que para vocês estão construir. falando aí como especialistas, Não. dá pra ver que uma pessoa que não tem conhecimento vai meter a cara ali no banco, ela vai ficar presa em um monte de burocracia. Sim. Isso. Ela precisa de Não um aprova. profissional. E quem é esse profissional que orientaria? O engenheiro civil, ele consegue fazer tudo ali que o banco precisa? Consegue fazer esse processo todo. Né? Tem um conhecimento para isso. Sim. Se ele for um engenheiro que atua nessa área, né? Nessa área, porque tem engenheiro que não atua com o financiamento. Ele faz uma parceria. Tem engenheiro que só pega a obra onde o cliente ele tem um capital todinho da obra, para não depender de financiamento do banco. Entendi. Então o engenheiro que quer atuar, né, com obra financiada, ele tem que se adequar aos processos, né, do banco. Hoje, normalmente, a Caixa é o banco que mais facilita. Agora, se é um engenheiro que não tem conhecimento a respeito de financiamento, ele pode contribuir de que forma? Ele pode contribuir fazendo um estudo de viabilidade do projeto mesmo. Então ele apresenta para o cliente um custo real do projeto, ele pega uma planta, faz o projeto para o cliente, ele faz um descritivo, um memorial descritivo de material, de mão de obra, e aí isso já vai servir para a Caixa, porque a Caixa exige isso. Então, se ele já tiver pronto, isso daí fica mais fácil, facilita o processo, entendeu? Porque já vai ter, só fazer a alocação dos dados, vai preencher no sistema da Caixa, o engenheiro da Caixa vai avaliar, batendo tudo certinho, porque no caso, como ele comentou, de um terreno, a Caixa ela pode até financiar um terreno que seja mais caro, mas ela só financia de acordo com a avaliação que foi dela. Então, se você escolhe o terreno, eu quero esse terreno aqui, o terreno vale 500 mil para quem está te vendendo, mas o cara avaliou por 450, a Caixa vai calcular o financiamento em cima dos 450. Aí você se vira com 50 a mais e mais exemplo, 20%. O terreno que foi avaliado pelo engenheiro da Caixa, 450 mil. Isso. Eles vão liberar 80% disso. Exatamente, ele vai calcular 80%. Então, aí o cliente tem que fazer a conta. Ele tem que completar os 50 mil de capital próprio, além de mais 20% calculado em cima dos 450 mil, que foi a avaliação da Caixa. Então, mais 90 mil. Então, ele vai juntar os 90 mais 50, ele já tem que ter 140 mil só para fazer a aquisição do terreno. Entendeu? Então, às vezes, não é tão simples. Se a pessoa não fizer as contas, né? Você consegue fazer tudo através do banco, o banco está ali para facilitar, mas ele sempre quer bastante, mas você tem também que ter uma margem, tem que ter um capital próprio também para algumas coisas, né? Ele tem que se assegurar de tudo isso. Ele tem que se assegurar, porque e até foi uma evolução do próprio método de financiamento da Caixa, né? Porque antes, quando ela liberava crédito demais, ela viu que tomou muito prejuízo. Porque muita gente parou no meio do caminho, vendeu mais barato do que achava que ia vender, e aí quem no final acaba pagando a conta vai ser o banco, né? A pessoa pode ficar lá, enfim, com restrição no nome, mas o banco que botou o dinheiro lá e não teve o dinheiro de volta. Então a Caixa também começou a melhorar esse processo, né? Fazer uma filtragem melhor dos clientes para poder realmente facilita liberar. Bastante, né? Facilita bastante. E assim, Guilherme, você morou muito tempo em Minas, né? Quanto tempo você está em Brasília e por que você decidiu ir para Brasília? Não, hoje a gente tá aí, eu e minha família, e, se eu não me engano, a gente está 8 meses aqui, né? A gente veio por oportunidades, né? A cidade que eu estava é uma cidade pequena, então assim, eu não via crescimento, né, na cidade, então a gente optou por vir para Brasília. Minha esposa tem família aqui, né? Então a gente tentou a oportunidade aqui e tá dando certo, né? O mercado abriu portas aí, a gente conseguiu chegar e ter alguns contatos, vocês mesmos, a gente conseguiu aí, né, iniciar algumas coisas juntos, então
Tá sendo, é meio difícil, né? Mudança de uma cidade pequena para a capital, né? Do país nova, aí, diferente. vendo bastante coisa do que a gente não era habituado, mas tá sendo legal. Importante essa mudança, acho que até para crescimento profissional, pessoal, tá sendo importante pra gente. E vamos desbravar aí Brasília, Você né? já Tem veio várias com a ideia, quando oportunidades, vocês né? estavam lá em Minas, vocês conversaram assim, você já veio com a ideia, pô, vamos mudar para Brasília porque lá eu vou mexer com isso. Já veio mais ou menos com essa ideia ou chegou aqui e depois decidiu? A gente trabalha tanto com essa possibilidade também com clientes, né? Com cliente final. Então, quando a gente... Exercer sua função, mas... Sim, então quando a gente veio, logo eu consegui uma parceria legal com os licenciados da ICF, né, da Reforma ICF, da empresa ICF. E eu consegui, né, ter esse contato inicial, conhecer um pouquinho a região, né, e aí depois também aqui para Sobradinho a gente conheceu os condomínios, né, as cidades próximas, você apresentou pra gente aqui, né, essa região de Brasília. Então, assim, a ideia veio para tentar possibilidades também e arrumar investidores para construção, né, construção para venda ou reforma para venda, e também para cliente final. Né? Então hoje em Brasília eu executo essas duas frentes aí, de construção e também com o cliente final. Pô, legal. E assim, Guilherme, você está com um investimento, está com uma obra se iniciando no condomínio Alto da Boa Vista, não é Sim, isso? Isso. E por que você optou pelo Alto da Boa Vista? Você chegou a pesquisar outras regiões aqui em Brasília? Onde é que você tomou a decisão assim, não, vai ser nesse condomínio? Depois que eu cheguei em Brasília, a gente começou a estudar o mercado, né? Aqui a gente, diferente da minha região, bastante local não tem escritura, né? Não tem aí os documentos que é necessária para fazer com construção financiada, né? Então, eu comecei a procurar locais e aqui Sobradinho, né, o condomínio Alto da Boa Vista, foi uma dessas oportunidades, né? A gente tinha visto outros locais também, como o Jardim Botânico, né, que tem alguns condomínios que é regularizado, né? Mas aqui, nessa região, né, de Sobradinho, no condomínio, foi a questão de que tem bastante procura, né? E aí também, né, que a gente teve contato, né, com você, corretor, para ver como que era o mercado, se absorvia, né, essa questão de construção, o que a gente poderia buscar junto, fazendo a construção financiada, que é o que a gente consegue agregar e não consumir todo o recurso, né, que às vezes o investidor tem. Conseguir utilizar o menos recurso possível para ter um retorno interessante. Então esse imóvel aí é financiamento de terreno e obra com um parceiro investidor. Isso. A gente conseguiu encontrar um investidor e com esse investidor a gente está fazendo esse contrato de aquisição de terreno e construção aqui no condomínio. Pô, legal. E questão do projeto, Guilherme? Com a sua formação em engenheiro civil, tu acha que facilita? Quais as tendências que você observou assim para escrever o projeto ali e decidir, eu vou fazer a casa desse jeito? Chegou a visitar muitos imóveis? Como é que você tomou essa decisão? Sim, a gente tem que fazer a análise antes, né? Como o Léo falou, a gente tem que ter ali o memorial descritivo, ver o que a gente quer fazer para ver se é viável, né? Dentro do então essa viabilidade a gente faz para até qual valor que a gente consegue, né? E no estudo do mercado ali a gente analisa isso, e aí questão de projeto, aí a gente vai atrás de arquiteto, né, que o engenheiro, eu já fiz projeto, mas aí dessa vez a gente... Cada um igual o meu caso. Eu parei com isso, né, parei de mexer com o projeto e repassei, peguei alguns parceiros arquitetos, né? A gente, corretor de igual quer abraçar tudo, que acha que dá conta de fazer tudo, né? Exato. E a escolha, né, aquilo que a gente sempre fala, a questão de escolha. A gente escolheu ser engenheiro de execução de obras, então a expertise é para isso, exatamente. O cara que é projetista, ele está todo dia lá e aí tem mais facilidade. Da mesma forma que a gente, se você pegar um engenheiro projetista para botar ele para executar a obra, né? Às vezes ele acha que o projeto vai sair redondinho, igual tá ali no papel e tudo mais, e não é. Então tem que ter um jogo de cintura para fazer realmente o negócio acontecer na obra, né? E aí eu gosto mais, né? Eu prefiro essa parte. Desde o início, na verdade, da minha formação, já tinha na minha cabeça que eu seria um engenheiro de execução de obras. A parte de projeto, assim como o Guilherme eu fiz durante um tempo, mas depois eu já tinha, assim, 99% de certeza que não era o que eu queria e 1% só foi
eu entrar nas obras mesmo e perceber que o que eu queria era realmente estar ali no canteiro de obra, fazer o negócio evoluir e tornar o projeto, enfim, realidade, né? E nesse estudo de mercado, né, com o arquiteto a gente consegue ter o que o mercado absorve, né? Assim, a gente fez visitas, né, em algumas casas dentro do condomínio para ver o que o mercado absorve, né, o que o pessoal está fazendo, né? Muito inteligente que a gente pegou, né? A gente teve uma conversa antes, o Guilherme achou legal, a gente visitou e eu mostrei para ele o que estava saindo mais, o tipo de imóvel que estava saindo mais, entendeu? Porque também tem que ter essa visão do corretor. Exato. Sim, a gente como corretor de imóveis, cara, assim, tem mês aí que eu atendo mais de 15 famílias. Exatamente. Entendeu? Aí você começa a entender ali o que as pessoas estão buscando. Exato. 3 suítes, 4 suítes, se gosta com piscina, sem piscina. Exato. Acho assim, todo mundo fosse construir um imóvel, tinha que fazer um levantamento com os corretores. Porque os corretores, assim, vivem todos os dias entendendo o que o cliente final quer. Sim. A gente trabalha o cliente final. Sim. Né? Então, acho muito importante você usar uma estratégia muito boa. Cada um na sua área, né? É importante você ter o contato junto ao corretor, né? Porque ele conhece o mercado, igual você falou, ele que atende as famílias, ele sabe o que cada um procura naquela região, né? Então, porque, por exemplo, é de região para região. Hoje, o que o condomínio aqui do Alta Boa Vista absorve, pode ter que um jardim botânico não absorve, né? Então, a gente consegue ter isso com clientes, com os corretores especializados ali na área, né? Então, e isso que é o importante. E aí, junta, o arquiteto é na área de projeto, o corretor é na área ali de abrir cliente, né, o encantamento do cliente, o que você vai buscar, e o engenheiro em si, a questão da obra, né, de orçamento, tudo. Então, é um conjunto. Exato. Então, hoje, quem precisa iniciar, precisa ter esse cuidado, né? Não pode querer abraçar o mundo. É muito importante. É lógico que, às vezes, a pessoa quer iniciar, faz ali por conta, né? Ali, né? Acontece ali de quebrar a cara algumas vezes, mas é importante você pegar cada um da sua área, né? Que vai ter o giro rápido, né? Você vai conseguir fazer isso eu falo muito. Quem quer ser especialista em tudo, acaba que não é especialista em nada. Sim. Exato. Né? Muito melhor você buscar parceiros e botar cada um na sua área, que eu tenho certeza que o projeto sai melhor. Não, com certeza. Né? Com certeza. Pegar hoje para eu elaborar um projeto mesmo, essa importância que o Guilherme citou, por exemplo, de arquiteto, né? É que o arquiteto ele vai entender principalmente as tendências do momento, da região. Então a gente vê os projetos. Aí acaba que às vezes fica até parecido, dependendo da região, mas porque é uma tendência. Pé direito elevado, uma fachada com balanço e tudo mais. Então quem está mais, né, nesse campo de atuação é o projetista, é o arquiteto. Vocês podem responder. Né? Essas tendências, elas demoram a passar? Vocês têm noção disso? Que nem um tempo atrás não tinha casa com pé direito alto. Pois é, assim, o brasileiro ele costuma importar muito, né? Ideias do que vem de fora, enfim, tecnologias. E aí tem coisas que caem rapidamente no gosto, só que aí elas também, depois de um certo tempo, eu acho que não é tão longo prazo, aí as pessoas começam a se incomodar porque parece que ficou tudo igual. Toda casa que você vai exatamente, toda casa que vai é daquele mesmo jeito. Eu já entendi esse problema, questão de fachada no condomínio Alta Boa Vista. Eu ia atender o cliente visitava 6 imóveis e falava, Pedro, não tem de haver nesse não, porque as fachadas tudo igual. Sim. Isso eu vi que incomodava o cliente final. Então até uma dica que eu dava pro construtor, cara, muda uma coisinha aqui, faz diferente. Porque se tu fizer igual aí, o pessoal já tá começando a não gostar. Exato. E aí o cliente, querendo ou não, aquele comprador, ele não quer uma casa igual a outra. Exato. Né? Ele não quer a casa dele igual, então você tem que ver o mercado também, né? Tem que... Exato. E aí é o que o Léo falou, você atentar ao mercado, o que o mercado absorve, né? Então, exatamente. Você tem que fazer E aí onde que o arquiteto, ele falou onde que o arquiteto entra. O arquiteto, ele sabe ali o que está sendo mais usual e posteriormente também que não vai sair de moda. E dentro do presente, né? Que não vai ser uma coisa também que vai passar alguns anos e ninguém vai mais gostar, porque senão não adianta muito, né? Se o cliente também tem essas ideias. Mas é isso, o mercado, ele, né, na sua pergunta, tem
hoje você vê, né, na internet, né, tem gente que já não gosta mais do modelo atual de fachada. Falar, o colonial, Sim, eu sinto saudade do telhado colonial na frente, né? Então, assim, varia bastante, né? Exatamente. Que como é aquilo, começa a ficar muito igual, vou mudar. Exato. Né? Então aí entra muito nesse... Isso é do brasileiro. E é muito gosto, né? Então, querendo ou não, a gente tem que fazer a casa pro gosto geral. Porque quando é pro cliente final, o cliente está construindo para morar, é mais fácil, né? Sim. Que ele que vai passar ali para você como que quer, você vai dar uma dica ou outra. Agora, quando você constrói para vender, você já tem que pensar no que a demanda tá pedindo, né? Exato. Então, é aquilo, estudo mesmo. Você às vezes é um gosto pessoal, eu gosto disso. Você tem que tomar cuidado se o mercado gosta disso também. Né? Eu já vi tanto investidores aí construir casa por gosto pessoal. Que você dá a dica ali, cara, não, mas isso aqui fica bonito demais. Amigo, fica bonito pro seu gosto. Exatamente. Mas a demanda aqui, o que o pessoal tá procurando aqui, você vai ter dificuldade de vender essa casa. Sim. E tá acontecendo muito. Bom demais que vocês, como engenheiros e construtores, tenham essa mente aberta. De entender, de ver todos os lados, né? Entender o corretor, conversar com o arquiteto e fazer a sua parte. Isso é interessante. E assim, o estudo de viabilidade, ele já leva em consideração exatamente isso também. Quando a pessoa quer investir o capital dela para ter retorno, para ter lucro, ela vai pensar numa construção. A gente faz essa média. O que está vendendo em tal região? Está vendendo casa com 3, 4 suítes. Essas informações a gente coleta com os corretores que vivem esse mercado diariamente, porque o cliente roda com aquele corretor, como você citou, 10, 15 casas. E aí você consegue ver essas tendências. Só que aí, o papel também do engenheiro executor e de um engenheiro que executa a obra para investidor é pegar esse tipo de oportunidade e escolher o melhor local. Como? A exemplo de condomínios. Se o cara vai querer uma casa, o cliente, que é uma casa com pé direito elevado, com a fachada, que já está, certa forma, popularizada, então vai escolher um lote numa rua onde tem poucas casas desse tipo, porque aí naquela rua, aquele imóvel ele vai se destacar. Agora você quer construir uma casa com a fachada com o pé direito, aí você escolhe o lote numa rua que tem 10 casas em sequência com o pé direito com a fachada em balanço. Você não vai destacar, e aí o cliente vai olhar, cara, eu sou só mais um. Então, para venda, para investimento, a gente tem que pensar tudo isso, e aí eu sempre faço isso no estudo de viabilidade. Então, cara, compensa construir nessa rua, compensa construir nesse lote, que às vezes também tem lote, né, Guilherme, mais barato. Às vezes você está numa região, numa mesma rua, tem um lote de 300 mil e tem um lote de 400 mil. Aí é o papel do engenheiro olhar e falar, por que está diferente? Um caso que acontece muito lá, tem rua em declive, que o custo que vai ter com o muro de arrimo, com o projeto de muro de arrimo, com aterro, então, além desse custo é o tempo. Então, se o investidor pensa 8 meses, exatamente, se ele pensa 8 meses para construir, mas ainda tem que fazer muro de arrimo, tem que fazer aterro, então ele pega ali mais 1, 2 meses, e aí tempo nesse sentido é dinheiro, porque era até uma pergunta que eu já vou aproveitar para fazer para o Guilherme, em questão de juros, né, no financiamento. Qual é a projeção que você faz para vender esse imóvel de forma que ele fique lucrativo, né? Porque tem muita gente que pensa que já paga os juros total. Você é doido, você está financiando. Sim. Explica um pouco como é que funciona a questão dos juros proporcionais ali, mensal, enfim. Hoje, para a gente começar a obra, a gente faz essa viabilidade, né? Então, a gente faz a viabilidade com baixo risco, com médio risco e alto risco, né? Então, assim, questão de juros. Hoje, quanto você recebe da Caixa, você vai pagando juros conforme o recebido, né? Exato. Então, você recebeu, por exemplo, ali num financiamento de 1 milhão, você recebe em 10 meses 100 mil por mês. Então, é acumulativo. No primeiro mês, se você recebe 100 mil, você paga os juros em cima do 100. E isso vai progredindo, né? E aí, após que você finaliza, né? Finalizou a casa, regularizou, fez o habite, né? Regularizou no cartório, aí sim começa a pagar a parcela do financiamento, né? Então a gente faz essa projeção, né, de viabilidade do negócio também com esse tempo previsto de venda, né? Então, por exemplo, a gente tem ali né, o melhor cenário, que é vender no melhor valor possível, no menor tempo possível, né? Então se a gente conseguir vender desse jeito, o lucro é legal, né? É o melhor dos cenários, mas também a gente tem que trabalhar com um cenário de venda após 6 meses, 9 meses.
Né? Que isso também, lógico que a gente não quer porque a gente fez esse estudo de mercado inicial, né? Com o corretor, com o arquiteto, mas pode acontecer. Exatamente. Então aí você tem que absorver para também não... E mesmo assim, né, a gente tendo no pior cenário aí, passando alguns meses, abaixando o valor, a gente consegue ter o lucro. Entendi. Mas é importante, né, ainda mais com investidores, né, quando a gente consegue pegar investidor, a gente apresentar esse cenário. Exato. Pra ele entender que tem... Existe essa possibilidade. Isso, em cima da viabilidade, em cima prazos, desses riscos, um prazo né? assim bom pra você falar, pô, construir a casa, o quê? 10 meses e teria 3 meses. Construção, vamos falar da construção. Quanto tempo pra construir uma casa igual você tá construindo ali? 4 suítes... Hoje varia 250 bastante, metros. né? A gente tem as complexidades do projeto ali. Tem uma média, né? né? Uma média ali de 8 a 10 meses, uma obra aí Exato. de 250 metros, né? Então, isso entra também na viabilidade, né? O que, pra gente apresentar ao investidor o retorno dele obtido nesse tempo, né? Então, a gente apresenta indicadores, né? Como poupança, como alguns CDBs, né? Para mostrar para ele o quão É vantajoso esse mercado, né? Então a gente tenta apresentar ao maior número de clientes essa ideia para conseguir captar e ter, né, essas casas, ter esse mercado de casas também para vender. Então aí esses cenários a gente precisa trabalhar com o risco, né? Querendo ou não, a gente tem que ter esses riscos que às vezes o mercado está fraco, não consegue vender, passa alguns meses consegue vender, então a gente trabalha dentro desse previsto. Por Né? isso que é importante o planejamento, né? Exatamente. Você já entendeu o que a demanda está buscando, Sim, o preço, porque não adianta nada também você construir uma casa muito boa dentro de um condomínio e você colocar a casa muito acima Fora das do pedidas, preço que vende, que é o que está né? acontecendo muito em alguns condomínios aqui em Sobradinho. Essa viabilidade tem que ser feita antes do projeto. Né? Exato. Você, Tudo. isso. É o primeiro Então, passo. você tem que ter a ideia ali, eu quero uma casa de 250 metros quadrados. Só que você, por exemplo, em questão de financiamento, você tem o crédito aprovado? Qual que é o valor de crédito aprovado que você tem? Eu tenho 1 milhão para comprar o terreno de 400 mil e de uma casa de 250 metros. Não vai comportar. Exato. Não vai caber. Então se você tem que ver, se você diminuir essa casa, fazer uma casa de 150 metros, você consegue vender naquele local? Exato. Então é uma viabilidade que você tem que ver, não gira. E vai ser difícil eu vender, eu vou pagar muitos juros. Então essa viabilidade tem que fazer antes do projeto. Escolhe outro lugar. Né? Então, querendo ou não, você tem que se adaptar. Então, eu tenho crédito aprovado conforme essa área, esse projeto que eu tenho, e aí sim você começa a fazer projeto, e aí depois faz o orçamento, né, para ver questão de índices, mas aí você já tem a segurança e também todos os indicadores para fazer. E aí você como investidor, você como incorporador ou construtor, tem que fazer esse estudo antes. Né? Bacana. E aí uma coisa que eu ia perguntar agora pro Pedro, né, que é o especialista nessa questão. Pedrinho, qual que é a influência que você acha que tem o corretor nesse processo da construção para tentar antecipar essa venda, ou seja, vender a casa antes dela estar pronta, que eu acho que seria até o cenário mais ideal possível, né? Sim. Você já começar a fazer a divulgação, fazer o material, à medida que a obra vai evoluindo, já apresentar. Boa, Léo. Quando eu conheci o Guilherme, foi isso, nessa tecla que eu falei com ele. Eu falei, cara, o corretor de imóveis, a gente atende clientes o tempo todo. Né? Então, quando ele decidiu o Alto da Boa Vista ali, eu vivo dentro do condomínio Alto da Boa Vista, atendendo clientes finais ali, querendo fazer a compra, e você começa a entender o que eles querem. Você começa a ver as casas que estão sendo vendidas, qual construtor que está acertando mais. Né? Então, eu acho que o papel do corretor é esse, é orientar o engenheiro para nesse projeto do imóvel, a gente conseguir passar o maior número de informações do que está tendo de saída ali no condomínio. Faixa de preço, entendeu? Então, conversamos bastante, eu e o Guilherme, eu mostrei para ele, falei, Guilherme, nessa faixa aqui a gente tem mais busca, casa de 1.400.000, é o que mais aparece clientes aqui. Porém, casa de 1.700.000 também está vendendo bem. Entendeu? O pessoal está buscando muito imóveis de 3 suítes. 2024 agora já aumentou para 4 suítes. Exato. Então, assim, essas questões do que o público está buscando, eu acho que é o que o corretor mais ajuda. Entendeu? Do que esse cliente final está buscando. Onde que ele está querendo investir, questão de margem, que nem um condomínio igual da Boa Vista. Não adianta você construir hoje, no meu ponto de vista, um imóvel acima de 2 milhões. Pode ser um imóvel top.
Fica de fora série. do público, Porque aí né, fica Dan? fora do público. Não quer dizer que não possa ser vendido. Aham. Sim. Pode ser que toda casa apareça cliente dela Sim. ali uma hora ou outra. Mas Verdade. quando se trata de construção, de financiamento, você precisa vender o quanto antes. E investimento, né? Entendeu? Você precisa vender o quanto antes. Então é muito importante o papel do corretor nessa questão de orientar